Olá, começando mais um podcast e hoje falando de uma coisa muito importante que é a comunicação. Vamos lá? Señor Jesucristo, ten misericordia. Señor Jesucristo, ten misericordia. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. E hoje, eu te pergunto como anda a sua comunicação. Como você tem pensado na sua comunicação? Como você tem organizado a sua comunicação? Cada palavra que você diz, tem uma intenção, Como anda a sua comunicação? Puxando aqui o tarô xamânico, para até ter uma intuição sobre o tema, saiu a carta do bastão que fala, que justamente fala de comunicação. E o bastão que fala dentro do xamanismo, das práticas xamânicas, é muito usado em grupo. Quando terminamos um ritual, alguma coisa do tipo, e precisamos compartilhar ideias e experiências, usamos o bastão que fala. Cada um pega o bastão, e vai colocando a sua opinião, a sua experiência, e todos escutam em silêncio. Ou seja, quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de sentimento, intenção, respeito e escuta. Escuta é um processo que antecede a comunicação. Para você poder falar, você tem que se ouvir. E para você poder falar, você também tem que ouvir o outro, Você não vai só colocar a sua opinião sem ouvir a opinião do outro. Então a comunicação ela é muito ligada ao respeito. Ela tem essa simbiose, Ela tem essa dança. Você escuta, você fala, escuta e fala. Então, para falar corretamente, nós temos que nos ouvir, Nós temos que nos entender, nos ouvir. A comunicação ela é muito ligada ao laríngeo, ao chakra laríngeo, que é muito ligada à nossa expressão. Então, dentro das terapias, quando nós vimos que a pessoa tem uma dificuldade ali no laríngeo, tem algo preso no laríngeo, ela tem uma expressão muito mais limitada, ela tem uma expressão muito mais reprimida, porque a comunicação é a nossa expressão. Então, como você tem se expressado, Como você se expressa? A forma como nós nos expressamos é um grande indicativo da nossa comunicação. Uma coisa também está ligada à outra. A nossa comunicação ela é o resultado final das nossas emoções. É uma coisa que você tem que saber. Quando nós vamos fazer cursos, de inteligência emocional, quando nós vamos ver um palestrante, você pode perceber que ele tem uma comunicação muito assertiva, Uma comunicação incrível, aberta, fluida. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele analisou os sentimentos dele antes de falar. Então, se ele é uma pessoa agressiva, se ele é uma pessoa impulsiva, geralmente ele vai ter uma comunicação rápida, uma comunicação que se sobressai, uma comunicação também agressiva. Então, como ele não quer passar essa imagem, ele trabalha as emoções dele corretamente, para poder colocar cada palavra no seu lugar. Então ele é uma pessoa, esse palestrante, esse estudioso, que ele entende as suas emoções para se expressar. Isso é uma coisa que a gente pode pegar para a gente, É muito importante isso para a gente. Como tá as nossas emoções, Porque se tiver muito sobrecarregada, isso vai vir para as nossas palavras, E a palavra, ela é criação. Deus é criador e nós somos co-criadores de Deus. Temos o poder de criar a nossa vida da forma como nós queremos, porque temos o nosso livre-arbítrio, então nós somos a lei.
Temos todo o poder de poder criar a nossa vida, porém temos que ter consciência das nossas palavras. Para Moisés conta que quando Deus cria tudo, né, cria o mundo, cria o universo, ele não cria de uma forma misteriosa. Ele primeiro coloca o eu sou dentro do verbo. Deus cria o mundo e todas as coisas pelo verbo. Por isso que se diz, primeiro vem o verbo, né? Deus se faz verbo e ele traz esse eu sou. A partir do momento que ele coloca o eu sou, as coisas são criadas. Por isso que nas terapias, todo mundo trabalha o eu sou. Se você não trabalha o eu sou, você está fazendo uma terapia errada. Porque tudo começa com o princípio de reconhecimento. Você tem que se reconhecer. Você tem que trabalhar seu eu sou. A partir do momento que você põe quem você é, põe seu poder pessoal ali e quem você é, aí você começa a movimentar a sua energia, você começa a se movimentar, as coisas começam a fluir, você já não é mais um joguete das manifestações, você já consegue se manifestar, já começa, né, a se identificar com muita coisa e se desidentificar, né, dentro da psicologia você identifica e depois se desidentifica, né? Mas isso vem a partir do eu sou. Só que o eu sou, ele é ligado ao verbo, né? Então a comunicação ela é muito importante. E como nós falamos de Jesus, né, não tem como não falar do mestre, Jesus era um grande comunicador. Jesus, ele era um grande professor. Então para ensinar, você também tem que saber colocar suas palavras, direcionar sua voz. E Jesus, ele trazia histórias, ele trazia parábolas, ele se colocava do tamanho daquele que precisa aprender. Isso é um grande professor. Ele não vai falar numa linguagem que ninguém entende, ele vai se colocar no tamanho daquele que precisa aprender. Também é um sinal de humildade, né? E Jesus, ele lidava muito com a palavra, né? A palavra é muito forte. E então tinha uns momentos de silêncio, quando ele via que as pessoas estavam falando em demasia, né? Ele colocava para meditar, ele colocava em voto de silêncio, porque precisava guardar aquela energia, estava se perdendo energia com a voz, né? E Jesus, ele fazia muitas curas, né? Todo mundo sabe. E um dia, né, ele chegando numa praça lá, numa região muito movimentada da Galileia, as pessoas começavam a chegar, começavam a ver ele chegando e começavam a se amontoar, e aquele barulho, aquela coisa. E o cego Bartimeu, ele passava pela região, né? É uma história muito famosa, vocês devem ter ouvido do cego Bartimeu. Ele passava pela região, começou a ouvir aquele tumulto, e como ele não via nada, ele perguntava, o que é isso? Que barulho é esse, né? Que movimentação é essa? Aí falavam para ele, não, é que o mestre Jesus acabou de chegar, então tá todo mundo, né, eufórico, Jesus, o nosso mestre acabou de chegar. Aí ele falou, nossa, Jesus, então ele começou a gritar para poder chamar a atenção de Jesus, né? Jesus, Jesus, eu estou aqui, quero falar com você, Jesus. E aí Jesus se aproximou dele e perguntou, como posso te ajudar, meu irmão? Não, Jesus, o Senhor faz curas, eu quero muito uma cura, eu quero muito ser curado. E Jesus olhou para ele e disse, curado de quê? Do que você quer ser curado? Tipo, é óbvio que é da visão, né? Mas aí Jesus era tão sábio que Jesus queria que ele dissesse o que ele queria, né? Qual a cura que ele queria. E aí o cego Bartimeu diz, eu quero enxergar, Jesus, eu quero a cura da minha visão. Aí Jesus falou, você tem fé nisso? Ele disse, sim, tenho muita fé nisso. Aí ele falou, então você está curado. E ele voltou à visão, né? Então, o que a gente entende com isso? Primeiro, você tem que dizer o que você quer. Jesus, quando pergunta para ele o óbvio, né? Ah, você quer ser curado do quê?
Ele está trabalhando o que no Bartimeu? A intenção. Qual a sua intenção? Aí ele diz. Qual o seu desejo? Aí ele diz. Quando você expressa a sua intenção, você coloca a sua energia naquele ponto. Né? Você joga para aquele ponto a sua energia, o seu desejo, para que ele possa se realizar. A palavra cria as coisas. Se ela cria, nós temos que manifestar com a nossa palavra, né? Com a nossa intenção. Então, como você tem se manifestado, né? Como você tem colocado essas palavras? Você tem colocado essas palavras com intenção, com poder, com desejo? Porque você vai criar. Se você estiver colocando, você está criando. E aí que vem o perigo. Você está fazendo para o bem ou para o mal? Você está trazendo palavras de amor, de evolução, de criação, ou você está trazendo palavras de destruição, de ódio, de raiva, de mágoa, de praga? Olha o poder de decisão, né? Olha o livre-arbítrio aí. Nós somos a lei, nós criamos. E as nossas palavras, elas modificam o nosso estado vibratório, né? A nossa vibração, ela modifica o nosso ambiente. Se eu te afundar numa piscina, se eu pedir para você sentar no fundo de uma piscina e pedir para você pensar coisas ruins, você pode perceber que você vai pensar e a água vai continuar do mesmo jeito, a água nem vai mexer. Agora, se eu te disser, começa a falar coisas embaixo da piscina, embaixo da água, você vai perceber que você vai abrir a boca, começar a falar e a água vai começar a se movimentar. Vai sair bolhas da sua boca, as bolhas vão subir para a superfície, vai mexer no seu campo. Então a palavra tem esse poder. Você sabe que quando você vai passar num terapeuta, num coach, num PNL, eles vão mexer na sua palavra. A primeira limpeza a ser feita é na palavra. Muitas vezes quando você vai chegar para trazer um problema para um terapeuta, vai trazer ali uma dificuldade, só pela forma que você fala, ele já sabe como você é. Por isso que ele já te deixa falar. Fala, vai falando, porque só o jeito que você falar, ele não precisa nem te conhecer, ele já sabe tudinho. Porque a forma que você fala, você está reproduzindo um plano mental. Ele já está entendendo o seu plano mental. Ele já está entendendo como você pensa, como você é, como você sente. Porque você está falando. Então ele já está identificando em cada vírgula, em cada palavra, quem você é. Então a primeira coisa que eles fazem é limpar. É limpar o seu vocabulário, é você falar diferente, é você já começar a trocar a palavra, não é mais problema, é desafio. Ah, eu tenho um problema. Não, você tem um desafio. Você já começa a mudar ali a ideia. Então, é muito importante nós pensarmos na nossa comunicação. Daqui para frente, vamos começar a limpar, vamos começar a pensar, vamos colocar para fora mesmo todo esse sentimento, mas de uma forma correta. Vamos expurgar tudo de ruim que tem dentro da gente e vamos começar a colocar nossa palavra no lugar certo, que é no lugar da vitória, que é no lugar da ascensão, que é no lugar do amor, que é no lugar da felicidade, da alegria. Né? Você convida as coisas para a sua vida. Você sabia que a tristeza, ela muitas vezes entra sem bater. Quando você vê, ela já está dentro da sua casa. Mas a felicidade é diferente. Você tem que convidar ela para entrar. Você tem que chamar, você tem que abrir a porta para ela que ela possa entrar. E geralmente nós fazemos isso com as nossas palavras. Cantando, brincando, dando risada, falando coisas boas, agradecendo. Aí a felicidade sempre entra e fica. Então nessa noite eu vou deixar essa mensagem para vocês. E façam um bom uso da palavra. E até mais.